Permita ler um texto primeiramente com os irmãos. Mateus capítulo de número 24. E eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 3, vamos ler com muita calma. Mateus capítulo 24, versículo 3, tem alguém vivo aí? Mateus capítulo 24, versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Amém? Então, antes de nós continuarmos aqui a leitura, deixa eu dar para você uma pequena introdução, porque perceba que o texto, o Senhor Jesus vai explanar para os seus discípulos, que eu sempre falo sobre isso, que as coisas elas estão em volta das perguntas e não das respostas. É perguntando que a gente chega em alguns lugares, sim ou não? E perceba que todas as vezes que alguém perguntava algo para Jesus naquela época, o Senhor respondia com uma outra pergunta. Mas em especial, quando se trata daqueles que foram chamados por Jesus, daqueles que foram separados e receberam o dom do Espírito sobre as suas vidas, esses irmãos então vão fazer perguntas para Jesus, e o próprio Jesus, o nosso mestre, vai estar respondendo principalmente acerca do fim, acerca da volta de Jesus e também do fim de todas as coisas. Jesus está trazendo esse entendimento para os discípulos daquela época, que estavam muito preocupados acerca de todos os acontecimentos que estavam por vir. E dentro do anúncio e da explicação de Jesus para falar para eles, e você sabe muito bem que por mais que eles perguntassem o dia, a hora, o momento em que todas essas coisas fossem acontecer, Jesus vai responder para eles com sinceridade, dizendo que ele não sabia, não tinha como saber ou falar para eles o dia exato que esse acontecimento da sua vinda. Detalhe, a vinda de Jesus, se você ler, por exemplo, o capítulo 24 de Mateus, você vai perceber que em dois momentos nesse capítulo 24, ele vai falar da vinda do Senhor em dois estágios. O primeiro estágio você vai ver nos textos após os primeiros versículos do capítulo 24, você vai ver que o primeiro estágio é a vinda oculta. As pessoas não vão ver. A igreja vencedora vai ser arrebatada. E no final dos 7 anos, você vai ver então, a partir do versículo 1, até lá para o versículo 30 e pouco, você vai ver o Senhor Jesus explanando para eles que o Senhor aparecerá nas nuvens e todo olho o verá. Então Jesus, apesar de estar tentando mostrar para eles alguns acontecimentos, alguns sinais sobre este momento, o momento em que chegará, possivelmente os momentos do fim, o Senhor também vai mostrar para ele alguns sinais, porque a vinda do Senhor ao final dos últimos dias está seguido de alguns sinais, de alguns acontecimentos que precisam acontecer para que não somente a igreja seja pego de surpresa, porque tudo que Deus vai fazer, primeiro ele precisa anunciar. Deus anuncia primeiro, ele vai falar primeiro, e aqueles que têm ouvido vai ouvir e vai entender a fala, vai entender a linguagem do Espírito Santo acerca disso. Então nós vemos o Senhor Jesus falando acerca da sua vinda, falando acerca do final dos últimos dias, mas também, mais especificamente, o Senhor Jesus, ele vai tratar desse assunto, principalmente conosco, que estamos a 2024 anos depois do advento, do momento, do ápice da salvação de Deus, que é Jesus na cruz do Calvário. Nós que estamos até hoje pregando e dizendo: olha, confessai os vossos pecados, arrependei-vos, confessai
confessai a Cristo como Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam batizados no nome do Senhor como arrependimento de pecados. Ele diz que eis que estou convosco até a consumação do século. Estamos embasados, por exemplo, em algumas situações da base da fé. Em uma delas está baseado na morte e na ressurreição de Jesus, e a segunda é saber que assim como nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus, sabemos que Ele também disse que vai voltar para buscar a tua igreja. Só que ele, dentro desses textos, também vai deixar uma argumentação e um ensino, dizendo da importância da vigilância que todos nós devemos ter diante da presença de Deus. Eu quero que você, por exemplo, pense comigo aqui, quando você começou na fé. Você lembra quando você teve o seu primeiro impacto, o seu primeiro envolvimento com a glória de Deus? Alguns aqui talvez esteve na igreja durante muito tempo, 6 meses, 1 ano, até que um dia teve uma virada de chave. Sabe aquele momento? Porque não é todo mundo que chega na igreja hoje que ela vai ter uma experiência profunda. É claro que isso pode acontecer, mas alguns levam algum tempo. Mas lembra aquele dia em que alguém chama de primeiro amor, que alguém diz para você assim: meu Deus, Jesus é lindo, é maravilhoso, Ele mudou minha história. E você ouvia uma canção, você arrepiava. Você escutava o pastor pregar, se arrepiava. Você escutava uma mensagem, você arrepiava. Você ia para o trabalho no ônibus, de repente sozinho, se arrepiava. E tudo era a presença de Deus, tudo era a graça de Deus. Oh, maravilha! Talvez você está aqui, está vivendo esse momento, está passando por esse momento, mas alguns que aqui estão também, assim como eu, que já está há 16, há 17 anos convertido no Senhor, e durante 14 anos estamos fazendo praticamente as mesmas coisas, voltada para o reino de Deus, voltado para as coisas do Senhor, para as pessoas, para as almas. Não sei se você percebeu, mas chega um momento da caminhada da nossa fé, da caminhada da nossa vida com Deus, que os arrepios parece que eles dão uma diminuída. Com a empolgação que a gente estava e tal, e vamos lá, pastor, vamos conquistar a Vila Virgínia, vamos conquistar Ribeirão Preto, vamos lá, as almas do meu trabalho, e a gente vai, e as coisas vão acontecendo. Lembra quando a gente fazia aquela oração? Quem essa pessoa pensa que ela é? Ela não sabe que ela está se levantando contra ungida. Eu vou pedir para Deus mandar seus anjos para guerrear, e aí não acontece nada. Pelo contrário, a perseguição do mundano fica cada vez mais acirrada, ao ponto de você ter mandado embora do serviço que você gostava. E Jesus então, ele vem contar para os discípulos, ele vem explanar para os seus seguidores, para aqueles que estão na fé, para aqueles que estão no propósito do Senhor, uma vigilância acerca dessas coisas. Vigiai e orai, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E o Senhor Jesus, sabendo dessa preocupação, Ele então vai estar instruindo os seus discípulos para que eles possam perseverar nessa caminhada. Porque eu sempre digo aqui, mais importante do que você começar a fazer algo é você terminar aquilo que você começou. Nossa, irmãos, é só se você trazer na tua memória as coisas que você começou e deixou de terminar, são maiores do que as coisas que você terminou. Nós temos essa deficiência. E por que isso, pastor? Porque nós ainda estamos num corpo mortal, e ainda labutamos contra a natureza caída que habita em nós. Apesar de termos sepultado a velha criatura nas águas, e esse sepultamento tem mais a ver com Deus, porque quando você desceu as águas, todo o seu passado antes das águas foi perdoado e esquecido por Jesus. Mas a natureza herdada de Adão e Eva por conta do pecado, essa nos esbofeteia todos os dias, tenta nos jogar para baixo e nos persegue a todo momento para que nós viemos abrir mão da chamada, do propósito e da salvação na presença de Deus. E nós precisamos então estar atentos. Então, mediante a vigilância, mediante o ensino de vigilância que Jesus vai dar, nós vamos desfrutar de alguns textos aqui. Vamos lá, eu quero que você, com a sua Bíblia aberta, continua comigo aqui, a partir do versículo de número 34. Vamos ler
Coloca para mim aqui, a partir do versículo 35, porque o 34 tem uma coisa aqui muito importante, que uma outra hora nós vamos discutir isso teologicamente, mais profundo. Mas a partir do versículo de número 35, olha o que o Senhor Jesus vai dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Ponto. Aqui você pode aplicar o que a sua mente no Espírito te revela, mas a princípio você entende isso, que aquilo que Jesus prometeu para nós, Ele é fiel para cumprir. Se o Senhor Jesus disse que nós confessaríamos a Ele, e assim como está em João capítulo 14, que Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu mesmo teria dito: estou indo para preparar lugar, para que aonde eu estou, vós estejais também. Então perceba que há promessas de Jesus, e a principal promessa de Jesus é que nós passamos por este período de labuta, esse período de guerra, de batalha, de plantio, esse período ainda nesse corpo, como diz o apóstolo Paulo a partir do capítulo de número 15 aos Coríntios, ele vai falar, esse corpo mortal, esse corpo corruptível, mas há um desafio muito grande. Mas o Senhor disse mediante as suas palavras e as suas promessas que nós deveríamos perseverar até o final, que Ele tiraria ou trocaria a cruz por uma coroa de vida eterna para as nossas vidas. Então, mediante as promessas, nós entendemos no versículo 35 que precisamos estar ligados às promessas, e uma delas é a volta do Senhor, que já não se prega mais. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu já disse aqui algumas vezes, foi publicado, veja, a maior máquina que já fora criada sobre a face da terra não é a última geração de smartphone, de computador, é o cérebro, aquilo que Deus nos deu, o poder e a capacidade de pensar, o Senhor nos deu. Só que volta e meia, essa mente, essa mentalidade, essa máquina, ela é todos os dias desafiada a abrir mão das promessas. E eu costumo dizer que as promessas e ter clareza sobre aquilo que Jesus falou, sobre aquilo que Jesus disse, sobre aquilo que Jesus declarou, ter clareza acerca das palavras de Jesus é combustível para nós continuarmos perseverando na fé. Quando nós lemos, por exemplo, no domingo, pode ser que você está bem, você está morando na sua casa, você talvez não paga aluguel, ou quando paga aluguel, seu aluguel está em dia, você tem comida, tem alimentação, mas pode ser que tenha alguém aqui ouvindo o pastor, alguém está assistindo essa live que não está como você. Pode ser que alguém está ouvindo esta mensagem nessa noite, está vivendo a pior fase da sua família, a pior fase da sua vida, está vendo alguns integrantes da sua casa se aprofundar no alcoolismo, na prostituição, na bebida, na jogatina, e parece que não acontece nada, e o desespero vai tomando conta do nosso coração, até que no culto de domingo, na palavra de Deus, no culto das famílias, o Senhor vem com uma palavra e nos restaura, dizendo: olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Levante a mão direita, porque o céu está baixo aqui nessa noite. O Senhor está dizendo na sua palavra: levanta no terceiro andar, porque eu libero essa palavra sobre você, meu irmão. O inimigo não vai tomar essa semente do seu coração. As promessas que Deus fez acerca da sua vida, acerca da sua casa, acerca da sua família, dos seus sonhos, elas estão acesas, elas estão intactas, e na hora de Deus, no momento de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Fecha a mão e dá glória para Jesus nesse lugar. Se for para aplaudir, aplauda com força. Então ele começa no versículo 35 dizendo: olha, o céu e a terra que vocês estão vendo vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. Por quê, pastor? Por causa do versículo 36, porque ele diz assim, versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Perceba que há uma ansiedade nos discípulos como há em nós.
E os discípulos estão ansiosos. Hoje não, irmão, nós estamos no Brasil, dentro de um bairro da periferia de Ribeirão Preto, que apesar de sair nos últimos dias nas páginas dos jornais como um bairro violento, mas nós estamos com os portões abertos da igreja, abertos para qualquer pessoa entrar. Naquela época não, naquela época já tinha perseguidor à altura, aspirando, desejando a morte de Jesus, tentando tramar, tentaram matar. Por exemplo, quando Lázaro ressuscitou, tramaram até contra Lázaro, para matar Lázaro. Naquela época os discípulos estão ansiosos. É só você começar a ler o primeiro capítulo de Atos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Você vai ver que eles estão ali ardentemente ansiosos, desejando, esperando ardentemente essa vinda, esse resgate, essa manifestação do Rei da Glória. Para nós que estamos aqui, estamos de boa, mas quando você lê aqui o versículo de número 36, você vai entender o que passa na cabeça dos discípulos. Eles estão preocupados, eles querem saber e desejam que isso aconteça o mais rápido possível. Então Jesus fala assim: olha, vocês precisam confiar na minha palavra, vocês precisam estar alicerçados na minha palavra. Por quê? Porque o dia que isso vai acontecer, eu não tenho como falar para vocês. De uma coisa eu sei, vai acontecer. Amém ou não amém? E ele continua, versículo de número 37, vamos lá. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como assim, pastor? Eles naqueles dias as pessoas eram ruins, daqueles dias até os dias de hoje são ruins. Pastor, aqueles dias as pessoas eram promíscuas? Sim, desde aqueles dias até os dias de hoje as pessoas são promíscuas. Pastor, como assim? Daqueles dias as pessoas tinham um coração ganancioso. Desde aquela época até a época de hoje as pessoas continuam sendo gananciosas. Mas o que o texto estão dizendo é que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É que essas pessoas dessa época serão pegas de surpresa. Por isso que Jesus está mandando vigiar. Meu irmão, imagine alguém dizendo assim: todo mundo curtiu, eu nasci na igreja, eu conheço meu amigo vai dar um rolê, ele faz, ele curte a vida, ele conta cada coisa que eles fazem, que parece ser aparentemente muito legal, mas eu nasci na igreja, eu me converti, e aí meu pai e minha mãe dizem que nós temos que temer a Deus, a nossa vida é servir o Senhor, é dar o bom testemunho. Quer saber de uma coisa? Eu estou meio cansado disso. Faz tanto tempo que eles estão falando desse tribunal, dessa volta, desse momento da manifestação de Jesus, mas eu já sou crente, aparentemente já faz 12 anos, já faz 15, já faz 30 e nada acontece. Quer saber de uma coisa? Eu vou curtir um pouco também. Ou seja, aquelas pessoas, eles foram pegos de surpresa com o dilúvio, cuja mensagem do Evangelho foi pregada durante 100 anos. E nós estamos, a igreja, pregando o Evangelho faz 2024 anos pregando. Olha a misericórdia de Deus no Novo Testamento. Estamos pregando incansavelmente. E aí, esse versículo 37, ele é, na verdade, um atento, um alerta sobre a vigilância. Por quê? Porque as pessoas da época de Noé foram pegas de surpresa. E muitas pessoas do tempo de hoje também vão ser. E o pior, eu não sei o que é pior, é ser pego de surpresa no mundo ou ser pego de surpresa dentro da igreja. Porque você vai ver que o texto, na continuação, alguns estão fazendo a mesma coisa. Um vai e o outro acaba ficando. Jesus está conversando com 12. Vou colocar em destaque os 12. Você sabe que mesmo no ministério de Jesus, um se corrompe, é o filho da perdição, mas os 11 entenderam a mensagem. Versículo de número 38, coloca aí no telão, filho, deixa no telão aí. Vamos lá, irmãos, vamos desfrutar. Quem está me entendendo, diga amém. Sobre a vigilância, no versículo 37, muitos serão pegos de surpresa.
38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O que seria isso? Isso aqui sim é a condição moral. As pessoas de hoje não estão diferentes daquelas pessoas daquela época. Você sabia que já tem países, por exemplo, em que garotinhas de 11 anos de idade, elas já podem ter casamento e relacionamento com homens de 40. E é normal. Você não tem noção o que algumas nações desse planeta Terra faz e tem no contexto moral de famílias. Coisas absurdas. Nós estávamos vindo, não sei de onde a pastora Raquel falou uma coisa e nós fomos sexta-feira, depois do culto, comer um lanche, né, Mateus? Tivemos um papo muito produtivo, abençoado. E quando nós estávamos, a pastora falou umas coisas, ela dá uma viajada, só que ela viaja, na viagem dela eu entro também, né? E ela falou assim, gente, olha as casas, tudo fechada. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro de uma casa. Você passa na porta da casa, aquele portão vasculante, fechado, de gradinho, cachorro na garagem. E ela falou, não sabe se tem uma esposa apanhando de um homem violento, bêbado. Se tem uma criança sendo violentada, abusada pelo padrasto, pelo um parente mais próximo. A promiscuidade que havia na época de Noé não é diferente de hoje. De homens que se diz homens de Deus, mas assim como Ofni e Finéias desce do lugar do átrio e se tem com as mulheres, sediam, que se julgam ser crentes e vêm para a igreja com Bíblia debaixo do braço, mas dão um mau testemunho, mentem, compram e não pagam. Não é diferente. Pessoas que não têm o coração amável, não há honra, não há respeito, não há diferença. Essa geração, e aí sim, volta aqui meu filho, para mim não deixar perdido, o versículo 34, coloca o versículo 34, que isso aqui, para você entender. O 34, olha lá, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí as pessoas achavam que a geração que Jesus estava falando é aquelas pessoas. Não, a geração é a geração perversa. Enquanto essa geração perversa estiver, ela vai ter que passar. E ela vai existir. E nos dias de hoje ela existe. Por isso que Jesus está dizendo para os discípulos, aqueles seus seguidores, essa vigilância para você. É claro que eu falo aqui do nível mais profundo, mas talvez para você que está aqui hoje, você é uma pessoa pacata, você é uma irmã abençoada, você é uma pessoa que está aqui louvando a Deus, você está buscando a presença do Senhor e aparentemente você pensa, pastor, eu não faço nada dessas coisas não. É claro que você não faz, pode ser que alguns que estão começando na fé, pode estar até cometendo essas coisas, mas perceba que o nível de pecado, ele tem de um extremo ao outro. Uma pessoa que ela é um amor, é uma gracinha dentro da igreja, mas é um demônio na sua casa. Uma pessoa que se diz crente e anda na rua sem camisa, quer fazer sexo antes do casamento, quer ficar assistindo pornografia, quer ficar se masturbando, quer ficar se levantando contra o seu patrão, o seu líder. Não honra o esposo que tem dentro de casa, não cuida da esposa que está dentro de casa, não honra os seus pais que estão dentro de casa. Perceba que esse envolvimento com o pecado, na verdade, vai nos distanciando e nos esfriando do propósito de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Tranquiliza seu coração, não se sinta ofendido, mas se eu não te falar isso, ninguém vai falar isso para você. Quer dizer, se eu não falar isso para mim mesmo. Amém ou não amém? Versículo continuando, versículo de número 39. Olha lá. Porque vigilância, pastor? Olha lá. Versículo 39. E não perceberam, até que veio o dilúvio. Nós falamos aqui domingo não, sexta-feira. O pessoal que veio sexta-feira, por exemplo, nós estávamos disputando sobre a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E falamos sobre o sermão da meia-noite, sexta-feira, que alguém gritou, lá vem o noivo, lá vem o esposo. Ou seja,
nós estamos a todo instante clamando o sermão da meia-noite. Ou você não acha que quando você se prepara na sua casa para tomar um banho, e esses filhos rebeldes que preferem ir lá para a balada, que preferem ir lá para a biqueira, que preferem ir para as coisas mundanas da vida, mas você não sabe, eu vou te falar, quando você está se preparando, irmã, arrumando seu vestido, sua roupa, sua calça, quem quer que seja, o seu cabelo, quando você, varão, pega aquela roupa, ainda que seja simples, mas é uma roupa para adorar a Deus, para buscar o Senhor, você fala assim para o pessoal da tua casa: ó, estou indo para a casa do papai buscar a presença de Deus, estou indo orar por vocês, e você pega a sua Bíblia, coloca debaixo do seu braço, e você então sai subindo as ruas do Jardim Marquese, do Jardim Progresso, né? Ou você vai lá, monta no Uber, o Uber olha para você andando, vê você com a Bíblia, vestido, ou pergunta: para onde você está indo? Eu estou indo para a casa do pai. Você não acha, você não percebe, mas você está proclamando a mensagem da meia-noite. Quando nós estamos aqui reunidos, porque hoje a maioria das pessoas prefere estar curtindo o restante do almoço, prefere estar curtindo o restante do churrasco, prefere estar curtindo o pagode, prefere estar curtindo a bebedice, do que estar na casa do Senhor. Mas quando você decide sair de domingo da sua casa, um dia que você poderia receber como ego do dia do descanso, você diz: não, descanso coisa nenhuma, eu vou para a casa do Senhor. Quando você sai, quando você vem para cá, quando nós nos reunimos desse domingo dentro do Jardim Marquese, com as portas abertas, com o som ligado, com a live ligada, tem pessoas 4 ruas para frente escutando o que eu estou falando, nós estamos proclamando a mensagem da meia-noite, dizendo: lá vem o noivo, esteja em vigilância, esteja atento que lá vem o noivo. Mas eles não querem ouvir. Por que o Senhor fala isso? Para você entender no seu coração que se você estiver preocupado para eles te dar ouvido, para eles fazer o que você quer, você vai se decepcionar. Jesus disse através do apóstolo Paulo falando para Timóteo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, ou a todo instante. Pregue a palavra, cada gesto seu. Que Spurgeon disse: pregue a palavra, e se necessário for, fale alguma coisa, porque a maior pregação não é o que você fala, é o que você faz diante das pessoas. Não desanima, não desanima. Os mesmos desejos e vontades que você tem, eu também sou tentado todos os dias. Jesus, quando está no Monte das Oliveiras, no Monte Getsemane, ele chama os seus 11 para ir para a oração com ele. Ele vai falar para eles. Ele disse: esses camaradas, se eu falar agora o que eu estou sentindo, eles não vão dar conta. Então ele disse: só fica vocês aqui, Pedro, Tiago, João, vem comigo. Aí ele chama à distância um pouco Pedro, Tiago, João: deixa eu contar algo para vocês, eu preciso compartilhar algo com vocês. E quando ele vai falar, Jesus, que tem discernimento de espírito, ele vai olhar nos olhos daqueles homens e ver que eles estão sem saber o que está acontecendo, e percebe que eles não têm condições de escutar o que ele tem para falar. Ele fala assim: ó, fique aqui. E o texto diz que ele entra um tiro de pedra para dentro do horto, e ali ele dobra o joelho e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E Jesus vai aí orando. A Bíblia diz que ele não pode morrer de infarto. E hoje a tecnologia é uma maravilha, né? Hoje a ciência provou o que aconteceu com o sangue de Jesus na testa. Quando ele orava e o sangue começou a sair nos poros e começou a pingar no chão, ele não podia morrer de infarto, porque ele era uma oferta diante do Pai, ele era uma oferta a Deus. Então no batimento cardíaco, ele ia explodir o coração, e ele ia ter ali um infarto fulminante, e os poros se dilatam e começa a jorrar sangue que está bombando muito rápido para fora. Jesus se levanta, ele enxuga o sangue e volta lá neles. E quando ele chega lá, o que acontece? Eles estão dormindo. Viu? Jesus, mesmo atormentado, sofrendo, passando pelas piores aflições, ele disse assim: eu não posso desistir, porque se eu desistir, esses 11 vão desistir também. Olha a nossa responsabilidade no meio de uma geração perversa.
que assim como Jonas, quando Jonas indaga a Deus, ele fala assim: eu conheço o Senhor vai perdoar os ninivitas. E os ninivitas, sabe o que eles faziam? Eles pegavam as mulheres de Israel, quando eles dominaram, eles pegavam as mulheres, rasgavam a barriga delas e arrancavam as crianças, e as crianças vinham correndo na pedra e batia a cabeça das crianças na pedra. Eram os ninivitas que Deus, em misericórdia, Jonas sabia que Deus ia perdoar. E o que é que nós estamos fazendo aqui? A mesma coisa. Parece que o seu vizinho, as pessoas que estão próximo de você, têm uma vida muito mais deleitosa, uma vida muito mais compensativa, uma vida mais feliz, uma vida mais alegre. E somos tentados assim como Jesus foi tentado todos os dias. Mas ele disse: as minhas palavras não há de passar. Vigia, crente. Vigia. Vigia. Vigia, irmão. Fala de Jesus, irmão. Une pessoas, irmão. Explana a palavra, irmãos. Esteja na posição, mulher de Deus, homem de Deus. Ter uma vida boa, financeira é bom. Ter carro, casa, quem é que não quer ter, poder viajar? Nós queremos isso, mas isso precisa estar abaixo da justiça de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Você quer ver a sua casa alcançada? Se mantém na posição, se mantém no propósito. Por quê, pastor? Versículo de número, continuando, o 39, continuando o 39. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando dois no campo, serão levados um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Ou seja, as pessoas aparentemente vão estar no mesmo propósito, fazendo a mesma coisa. Só que o problema é que a Bíblia diz que Deus esquadrinha os pensamentos. Daniel disse, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 22, se não me falha a memória, coloca aí no telão. Daniel 2, 22, eu não me lembro, mas eu acho que é isso. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Dá para você imaginar? Está fazendo as coisas concernente às coisas. Judas Iscariote estava achando que ia enganar todo mundo, quando na verdade o apóstolo Paulo diz que essas tais pessoas, eles enganam e são enganados. Por que, pastor? Foi levado um e ficado do outro, porque Deus conhece a intenção do coração pela qual estão fazendo. Você sabia que as pessoas fazem as coisas para as outras esperando recompensa das pessoas? Jesus disse: esses tais já receberam o seu galardão. Alguém dá presente para quem tem condições de devolver o presente. Não, eu vou fazer aliança com esse aqui, porque a vida social dele, condições financeiras dele é melhor. Olha como é que as pessoas são bestas. E nós vamos ser enganados. E vamos estando no propósito, no ambiente de culto, no ambiente de servir a Deus, dos caminhos ali privilegiados do Senhor. E de repente, se a pessoa não vigia, ela é pega de surpresa. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Mano, não tem como. A gente vai ter que viver até ou nós descer a sepultura, ou até o arrebatamento, até o rapto, permanentemente na presença de Deus. E isso não pode ser uma angústia para você, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece, e com ela não acrescenta dores. Se o seu servir a Deus, apesar das lutas e das provas pelo lado de fora, mas se você o servir a Deus pelo lado de dentro, te traz angústia, te traz um fardo
terrível ao ponto de você não conseguir carregar, essa não é a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que eles tinham prazer quando eles eram mortos e decapitados diante dos seus algozes, diante dos seus seguidores, mas eles faziam isso para a glória do Senhor. Como está o seu servir a Deus? Você está picando o cartão na igreja, você entrega seu dízimo, você faz a sua oferta, e você acha que está ótimo a sua vida. Se você não tomar cuidado, você vai ser enganado. Como está seu relacionamento com o Senhor? Você não percebe que o diabo está tentando fazer a gente voltar para trás? Quer ver? Continuando na mesma passagem, Lucas, capítulo 17, coloca no telão para mim, o versículo de número que nós estamos lendo, versículo 26, vamos ler, gente, olha aí. Olha lá. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. 28, como também Lucas 17, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo. Presta atenção, isso aqui é violento. E enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Se estiver no campo, não volte para... Aí o 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Sodoma e Gomorra, você sabe muito bem na tipologia, que Sodoma e Gomorra é os prazeres da carne, é o mundo. É os pratos deleitosos, porque os pratos do diabo, você comeria esgoto? Você comeria merda, desculpa a expressão? Claro que não. Você acha que o diabo vai colocar um prato de merda para você comer? Ele disfarça a merda, ele disfarça o esgoto, coloca um prato suculento, bonito. Assim era Sodoma e Gomorra. Até o dia em que isso foi como um transbordar de uma taça diante de Deus. E Deus então decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Agora olha a importância de você honrar os seus líderes. A Bíblia diz que por causa de Abraão, Deus poupou a Ló. Sei que não dá crédito na palavra do seu pastor, você que gosta de ficar ouvindo todo tipo de pastor da internet, mas quando o seu pastor fala, você não dá ouvido. Presta atenção no texto. A Bíblia diz que os anjos foram à casa de Ló, porque Abraão estava intercedendo. E o anjo disse assim: Ló, pega a sua mulher, pega o seu genro. E o texto vai dizer, acho que é Gênesis 19 isso, o texto vai dizer que os genros de Ló debocharam dele. Ló disse: os homens que vocês viram em minha casa são anjos de Deus. Deus vai destruir a terra, vem comigo e com as minhas filhas. Eles debocharam, porque só debocha quem não tem intimidade, quem não conhece os planos de Deus. Aí o anjo disse assim: ó, vá e não olhe para trás, obedeça a palavra de Deus. Não olhe, não volte para Sodoma, Ló. Não volte para trás, porque tem gente que volta e meia fica comparando o presente com o futuro. Passou, Deus te tirou de Sodoma. Não tente voltar para lá. Por quê, pastor? Porque o texto diz que quando Ló está correndo com as suas filhas, a sua mulher olhou para trás. E tipologicamente esse olhar da mulher de Ló para trás é não abrir mão dos desejos do passado, da vida do passado. É achar importante. Por que que Deus vai destruir essa terra? Não acredito. E o texto diz que ela se transformou em uma estátua de sal, uma coluna de sal. Morreu ali mesmo. Por quê? Primeiro, eu desobedeço a Deus quando eu fico comparando o meu presente com Deus com o passado que eu vivia com Satanás. Eu me transformo em uma estátua. Eu não avanço, eu não cresço, eu não tenho intimidade. E Deus não tem prazer nesses que retrocedem. Quem está me entendendo, diga amém.
Jesus vai dizer: ei, vigiem e não olhem para trás. E eu encerro esse sermão, Hebreus, capítulo de número 10, coloca para mim aí o versículo de número 37. Não olhe para trás, vigie e siga em frente. Quem está me entendendo, diga amém. Sodoma e Gomorra nunca mais. Diga comigo, Sodoma e Gomorra nunca mais. Nunca mais. Eu não voltarei, como a Bíblia diz, o apóstolo Pedro: a porca lavada volta para o chiqueiro, e o cão volta ao vômito. Não. Olha lá, ó. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. No ano possivelmente 69 depois de Cristo, esse texto vai ser escrito pelo apóstolo Paulo. Pastor, na minha teologia, eu estudei que a carta aos Hebreus é autor desconhecido. Só se for da sua, porque a minha Bíblia trinitariana já coloca o apóstolo Paulo como autor. Mas enfim, isso não está em debate. O que está em texto aqui é o seguinte, versículo de número 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, há algumas versões bíblicas que está escrito: e se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. É a mesma coisa da mulher de Ló. Quem está me entendendo? Diga amém. Está claro para você, sim ou não? Versículo 39, olha lá. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Eu sei que é triste quando você encontra com o irmão e fala: e como é que você está? Estava tão bem aqui, tranquilo, quietinho. Mas a ansiedade, a ambição e o desejo vem como tentação e tira ele do nosso convívio. Daqui a pouco você, se tiver em outra igreja servindo a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas na grande maioria estão desviados no mundo, bebendo, fumando, se acabando na prostituição, nos remédios. Por quê? Porque o texto está dizendo: nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, ou seja, voltando para Sodoma, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Coloca o último texto para mim, que você conhece muito bem, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Versículo 11. Estou sintetizando o sermão. O pastor está pregando sobre vigilância e não voltar para trás. Amém? O que o pastor pregou hoje? Pregou sobre vigilância na fé e não retroceder na chamada. Amém? E aí, se eles quiserem saber um pouco mais, manda assistir a live. Eita. Olha lá. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo está explicando que tudo que ele está fazendo é para que ele possa chegar até o fim e no final ser ressuscitado por Cristo. Diga glória a Deus. Aí ele vai explicar como que ele faz isso. Versículo de número 12. Versículo 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele prossegue, ele não está recuando, ele está prosseguindo. Versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, uma coisa eu faço, deixando para trás o Egito, Sodoma, Gomorra e todo o tempo de perdição e lamaçal que eu vivia, que eu frequentava, que eu volta e meia estava, e agora ele diz assim, e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, qual é o seu alvo? Se você volta e meia voltar em Sodoma, voltar em Gomorra, porque o namorado que eu tive, porque quando eu era assim, casado dessa forma, quando eu morava em tal lugar, que quando eu era do mundo, parece que se você ficar voltando, volta e meia lá atrás, você não vai avançar, você não vai prosseguir diante do que Deus ainda tem para a tua casa, para a tua vida, para a sua família. Esquece o passado, esquece aquele tempo escuro, obscuro que você e eu vivíamos, esquece esse problema, essa situação que nós passamos, meu irmão. É tempo da igreja continuar marchando, é tempo da igreja continuar seguindo, é tempo da igreja ir aplanando os caminhos tortuosos, meu irmão. A Bíblia vai dizer que o Senhor está conosco todos os dias, não é uma hora por dia, meio-dia, não, todo instante, todo momento Ele estará com você. Pastor, por que eu choro? Por que eu sofro? É só assim que Deus vai ser glorificado. Deus não é só glorificado quando você tem carro, dinheiro, saúde e coisa boa, não. Deus é mais glorificado quando você está na prova, quando as portas se fecham, quando os problemas e os serviços aumentam e você diz: eu não quero saber disso, eu vou continuar servindo meu Deus, eu vou continuar adorando meu Deus, eu vou continuar buscando meu Deus, eu vou continuar fazendo a vontade do meu Deus. Assim a igreja avança, assim a igreja marcha, assim a igreja no Jardim Marquese vai prevalecendo, ganhando almas, para que quando o Senhor se manifestar, nós possamos subir com Ele para a glória. Quem vai comigo, dá um glória a Deus aí. Você vai chorar muito. Você vai chorar muito, irmão. Você vai chorar muito com muitos status e postagens na internet. Você vai chorar muito. Você vai sofrer muito na mão de algumas pessoas que outra hora te dava tapa nas costas, mas na verdade eles não estão. Você vai passar por muitas situações, mas Deus manda dizer para alguém aqui: continua firme, continua caminhando. Se não tiver homem suficiente nessa terra para te ajudar, os anjos de Deus vão aparecer. Eles vão trazer pão, eles vão trazer carne, mas você não vai padecer no caminho. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Pena que você não sabe da glória a Deus. Mentiram se disseram que ia ser só vitória. É mentira, irmão. Você sabe que é mentira. Graças a Deus nós estamos no Brasil, mas tem alguns países do Oriente Médio que os nossos irmãos crentes não podem passar por isso, não pode viver isso, não pode estar nessa situação. Faz culto às escondidas, cada um fica com uma página, e você tem todo tipo de estudo bíblico. Tem um site que eu tenho um site de graça que tem mais de 1.000, 2.000 comentários bíblicos. Olha os acessos. Todo tipo de Bíblia. Uma igreja própria. Ventilador. Irmãos. Mas a gente é insaciável. Não volte para trás. Você vai ver que valeu a pena. Você vai me agradecer. Bem que o pastor pregava e falava. Ainda bem que o nosso pastor era dura as mensagens, mas hoje eu sei o porquê que ele pregava daquele jeito. Eu não posso te convencer.
e muito menos se converter, irmãos. Essa mesma passagem, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim: eu aprendi. Falei isso para minha filha hoje. Quando você começar a achar que faz alguma coisa, lembra da caixinha amplificada, do fio que dava choque, da igrejinha sem membro, sem condições. O apóstolo Paulo fala assim: eu aprendi a ser honrado e também aprendi a ser desonrado por muita gente. Eu aprendi a ter muitas pessoas do meu lado me ovacionando e dizendo: tu és o cara, continua firme. Mas eu aprendi tendo muitas virando as costas para mim. E ele fala: eu aprendi a ter muito dinheiro. E quando esse muito dinheiro, essa soberba tentou me corrigir, o Senhor permitiu que eu perdesse todo o dinheiro e eu acabei sem ter nada. E ele diz: eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Fica de pé.